Meus queridos colegas advogados, advogadas, em nome do nosso presidente, doutor Marcos da Costa, eu lhes dou as boas-vindas nesta manhã de sábado quase chuvosa, onde iremos tratar de um tema novo, ou talvez não tão novo, porque já temos a nota fiscal eletrônica, mas um tema que vem mudando o nosso dia a dia enquanto advogados, enquanto operadores do direito. Será que teremos que nos transformar em experts na área da tecnologia da informação? Será que realmente o processo eletrônico veio para ficar? O que acontece quando o portal está indisponível? O que acontece quando existe uma publicação, uma informação no portal que difere da intimação oficial que eu recebi? Como que é o prazo de 10 dias para eu acessar a informação? Como que realmente é a contagem de prazo no processo eletrônico? O que muda e o que não muda? São dúvidas que nos perseguem no nosso dia a dia. E montamos uma agenda com 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto, já apresento o professor Fernando de Pinho Barreira, professor da ESA de Santos, professor convidado da FGV, consultor da nossa Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia, perito forense computacional, sabe tudo sobre certificação digital, vai lhes apresentar o dia a dia na prática do uso da certificação digital. Detalhes. Desde os tipos de certificação, onde comprar o certificado digital, até o custo em todos os lugares possíveis dos senhores adquirirem o certificado digital, o professor Fernando levantou para trazer para os senhores. O professor Emerson Predolin, professor da FADISP, professor convidado da nossa comissão, um dos membros mais antigos da nossa comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia, vai me auxiliar, vai me ajudar. Nós vamos fazer aqui na tela do computador um passo a passo teórico, um peticionamento ao vivo em diversos tribunais. Aí um colega há pouco me perguntou, poxa, mas eu posso treinar no meu escritório? É possível eu ficar fazendo esse treinamento até que eu consiga fazer o peticionamento? Sim, é possível. E nós vamos tentar demonstrar para vocês essa possibilidade prática. E eu vou trazer o que ninguém quer ouvir, a jurisprudência, que ora é favorável a nós, advogados, e ora ela não é tão favorável, e vamos debater. E no final, abriremos para perguntas, debates, o tema é árido. E com essa aridez, eu me lembro de Albert Einstein, que ele dizia, penso 99 vezes e nada descubro. Então mergulho num profundo silêncio e a verdade me é revelada. Um filósofo brasileiro, Humberto Roden, que viveu com Einstein, disse, mestre, profundas palavras, mas não consigo compreender o alcance desse conhecimento. Einstein disse, é simples. Enquanto eu estou repleto do antigo, enquanto eu sou um armário com as minhas antigas roupas, o novo nunca vai bater a minha porta. Enquanto eu não me desconstruir, não buscar o novo, não me esvaziar todos os dias, jamais poderei dar um passo além rumo ao conhecimento científico mundial. E assim ele revelou a Roden que essa foi a base, essa desconstrução do espírito, da alma, e a sua reconstrução foi a base para que ele encontrasse as suas teorias, inclusive a teoria da relatividade. Senhores, está feito o convite. Vamos nos lançar nesta manhã ao novo e tentar juntos propor essas novas e difíceis construções. Eu gostaria de convidar à mesa
dois ilustres advogados, colegas, integrantes da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia. Primeiramente, o doutor Gilberto Marques Bruno, para que fizesse parte da nossa mesa diretora dos trabalhos, e a sua irmã, a doutora Mary Angel Marques Bruno. Por gentileza. Eu gostaria de agradecer ao Departamento de Cultura e Eventos, na pessoa do Dr. Humberto Luiz Borges Durso, a oportunidade, e passo a palavra para o professor Fernando de Pinho Barreira, para que dê início à sua apresentação. Bom dia a todos. Dr. Coriolano, obrigado pela oportunidade, mais uma palestra juntos, foram várias, sempre no intuito de trazer a vocês algum tema ligado à temática da nossa comissão. A questão do peticionamento, eu acredito que serão vários, e eu creio que os senhores, como disse bem o professor Coriolano, os senhores têm de vir até que a coisa esteja fluente, né? Porque realmente em fevereiro não se peticiona mais em papel, a priori, né? O Dr. Coriolano vai trazer a jurisprudência depois que podem assisti-los. Eu gostaria de fazer referência a duas pessoas presentes também, o Dr. Hélio Tadeu Brogna Coelho e a doutora Maria Alice Aires Lopes, também vieram nos prestigiar. Senhores, vou falar sobre a certificação digital. Quem aqui já tem a certificação digital? Quem comprou da OAB e da ASP? Maioria. Quem não comprou da OAB e da ASP? Olha, tem bastante gente, hein? Na última palestra, em Santos, tinha uma pessoa só. Achei demais. Bom, o currículo já foi. Senhores, o que é certificação digital? Nada mais é que um arquivo. Ou seja, é um arquivo eletrônico em que as informações são guardadas sobre uma entidade. E ela utiliza o quê? Simplesmente uma criptografia, obrigado. Uma criptografia assimétrica. A gente não vai entrar no detalhe técnico, a não ser no ponto que isso pode interessá-los na hora de escolher o certificado. Porque são vários. Quem aqui, quando escolheu, sabia exatamente o que queria? A maioria não, né? Normalmente, vocês chegaram e a pessoa pergunta, o que vocês querem? Fala, não, eu não quero nada, eu sou obrigado a peticionar eletronicamente, não é? Mais ou menos assim. E eu quero algo que funcione para tudo que eu preciso fazer. Então, a ideia aqui é mostrar para os senhores não só as opções que vocês têm, como também mostrar outras aplicações que os senhores podem ter sobre o certificado. Ele não serve só para peticionar. Tem uma série de funções interessantes. Então, eu vou passar pelo tecnicismo de maneira rápida, mas a gente depois fica à disposição para qualquer detalhe mais profundo, né? Eu disse aqui de qualquer entidade, né? Por que entidade? Certificação digital pode ser eCPF, ou seja, uma pessoa física, o advogado, como pode ser eCNPJ, uma empresa ou uma sociedade de advogados, como pode ser um cargo ou função. Nós vamos ver que há entidades certificadoras, por exemplo, na Presidência da República, no Judiciário. Isso está ligado a um cargo e não a uma pessoa necessariamente. E o que é certificação digital? É uma estrutura, quem já ouviu falar aqui em chave pública e chave privada? En passant, essas palavras já chegaram no conhecimento dos doutores. Agora, quem sabe o que é chave pública e chave privada? Poucas pessoas, né? Isso funciona basicamente o quê? Para a gente entender de maneira analógica bem simples. Eu tenho uma criptografia, ou seja, nesse certificado de vocês, seja ele feito aqui no cartão, seja ele feito no token, é gravado um arquivo criptografado. O que é isso? Uma senha trabalhada, uma senha que criptografa um arquivo que um técnico, quando for examinar isso com o intuito de copiá-lo, não consiga. Então é basicamente isso, proteger a informação dos senhores que está na mídia. E como é que funcionou a estrutura de chave pública e privada? E por que isso funciona muito bem? Porque a gente separa
É como se nós quebrássemos no meio uma mesma moeda e ela ficasse assim de maneira irregular, não é um corte perfeito, e ela só funcionasse com a outra metade. Por isso que a gente chama de chave. A fechadura ela não tem o gabarito negativo e a chave tem o positivo que você encaixa e consegue torcer a fechadura. Nada mais é que isso. Nós veremos também que vocês podem mandar a parte pública da certificação de vocês para alguém e ter uma comunicação criptografada com essa pessoa. Nós costumamos fazer isso com os escritórios que nós trabalhamos. Então, o material de perícia, ele vai criptografado, só consegue ler os e-mails ou os documentos quem tem a parte pública. E você nada perde com isso. Você dá, como eu coloquei aqui, essa aqui é a certificação dessa pessoa, e ele cedeu a parte pública para quem vai ler esse documento que ele gerou aqui. Então, é uma parte bastante interessante, vocês vão ver como utilizar. E o que nos dá a certificação eletrônica? Nós imediatamente pensamos no quê? Autenticidade. Então, eu uso a certificação para que o tribunal saiba que fui eu que mandei a petição. Essa é uma das 3 opções básicas que nós temos com a certificação. Nós temos também integridade. Nós vamos mostrar aqui como é que eu consigo fazer com que um documento seja garantido. Eu mando a minuta de um contrato e eu tenho certeza que ele não foi alterado. Se ele for alterado, eu tenho como saber. Então, essa é a segunda noção. E confidencialidade. Como eu falei, eu consigo fechar um documento que eu envio e saber que só aquela pessoa leia. Ou mais, eu posso fazer isso dentro do escritório. Posso travar todo o meu computador com uma certificação digital. Se aquilo for furtado ou se houver um acesso indevido, as pessoas não conseguem ler o que está lá. Então aí já começa a valer a pena o certificado digital, né? Passa de uma obrigação a uma facilidade moderna que vocês tenham. E para que nós usamos? Essa primeira parte aqui nós conhecemos, né? Principalmente quem trabalha na área contábil já soube que você manda, e até quem manda a declaração de imposto de renda, seja com o contador ou consigo, tem que mandar com a certificação. E todos esses outros facilidades também são disponíveis. Nós temos a questão de segurança, como eu falei, nós podemos criptografar, podemos proteger documentos. E na parte jurídica, não só o peticionamento, mas nós temos as notificações, e aí com muito cuidado, e uma notificação extrajudicial pode ser feita por e-mail, e a gente vai mostrar na prática, com a certificação digital, também é uma forma. E atas notariais. Quem aqui sabe o que é ata notarial? Quem já fez ata notarial eletrônica? A doutora Solange é covardia, que é especialista em direito eletrônico. Vocês não contam quando eu fizer as perguntas. Quem menos os especialistas sabem o que é ata notarial? Bom, a ata notarial, nós conseguimos fazer uma certificação de algo com fé pública. Então isso passou a ser utilizado fortemente no ambiente da prova eletrônica, porque a prova eletrônica ela se esvai, não é? Eu posso ter um site mostrando uma ofensa, no instante seguinte ela não está. Ou na esfera civil uma oferta qualquer e que ela deixa de existir. Então o que se faz? Se faz uma ata notarial, que vocês vão até o cartório ou mandam isso para o cartório, ele devolve uma ata dizendo que, olha, realmente naquele site consta nas páginas tais, como imagem do site, tudo que está sendo ofertado. E vocês assinam digitalmente. Na verdade, o curioso é isso, né? A fé é pública do cartório, mas quem assina são os senhores. Nós, peritos, fazemos isso também, que nos causa espécie. Normalmente, a gente tem substituído isso por um laudo pericial. Então, para que mandar para o cartório pagar a taxa? A gente atesta com laudo e ainda diz que não só estava lá, como é verdade, que não foi falseado, etc. Mas serve para isso. Vocês assinam digitalmente a ata inteira, isso passa a ter valor. Aí entramos numa parte interessante. Tipos de certificado. Quem sabe o que é certificado A1 e A3? Quem já ouviu falar nesse tipo de coisa? Quem sabe qual é o seu certificado? Se é A1, se é A3? Se é a versão 1, se é a versão 2? Aí foi demais, né? Mas é legal saber e é simples. O que nós temos aqui de certificado digital? Há um certificado digital, modelo A1 ou S1, a série A inteira, ela serve para quê? Para isso que nós queremos, autenticidade.
Serve para certificação também, né? Para confidencialidade, mas foi criado para certificação. Então, toda essa série aqui de A, ela foi criada para isso. O que ficou comum no nosso mundo? O que nos interessa imediatamente? A1 e A3. Porque esses são os adotados pelos tribunais, né? Então, vou dar uma passada. Mas esses outros certificados aqui também, talvez vocês se deparem, principalmente em questões técnicas, com uma certificação. São as certificações dos sites seguros, que são usados para base de dados seguras, tudo isso são a série S. A série A, ela vai variar o quê? A mídia em que eu gravo o certificado, porque o certificado é o mesmo, e a duração dele. Então o A1, qual que é a característica? Isso pode ser uma opção para os senhores também. O A1 é um arquivo que eu gravo, isso às vezes até baixado do site direto no computador. Então, se eu baixar o certificado aqui, nesse computador, ele serve para este computador, eu peticiono aqui, sem mídia nenhuma, não é? Mas ele não me permite que eu grave em outro. Se eu for formatar, ele permite que eu copie, tire fora ele, formate o computador, ponha de volta. Normalmente a duração é de 1 ano. E o A3, A2, etc., tem a duração de 1 a 3 anos. Como é que vocês vão achar normalmente? 3 anos. Normalmente ele é comercializado com 3 anos. Então vocês acabam só achando A1 de 1 ano e A3 de 3 anos, mas isso pode variar. Por que eu vou falar de versão? Porque isso vai ser interessante para os senhores. Quem tem a certificação aqui anterior a junho de 2011? Os senhores que têm essa certificação, interessantemente é a minoria, a minha é anterior, eu vou mostrar as diferenças. A que eu estou usando aqui, eu tenho 3, né? Vamos dizer também o porquê de ter mais de uma certificação. Essa versão anterior a junho de 2011 é a versão 1. O que mudou? Ela ficou mais segura. Então, alguns tribunais só aceitam a versão 2. E as leitoras da versão 1 não funcionam na versão 2. Falei grego, não? Então vamos lá. Se eu comprei cartão, certificação e leitora antes de junho, ou seja, de maio para trás, de junho já é versão 2, ela vale, eu posso usá-la até que ela se encerre, menos no tribunal que eu vou mostrar, que só aceita a versão 2. Por isso que é interessante falar, porque às vezes os senhores acham que tem a certificação, precisam usar aquele determinado tribunal, não vão conseguir, porque ele não aceita. Então, quem comprou de junho para cima, pode ficar tranquilo, mais próximo, está tranquilo, é a versão 2, então vai funcionar em geral. Quem não, é só trazer a mídia, gravar a nova versão. Isso vale também para o token. Quem comprou através de token também precisa trocar essa mídia, pode esperar ela vencer, a não ser que use o tribunal determinado. E por que isso muda? Porque ficou mais seguro. Enquanto eu tinha aqui uma senha que usava esse tamanho, eu tenho uma que usa o dobro. Então isso é o máximo que eu entro no tecnicismo, mas os senhores já sabem a diferença. Bom, um resumo aí. Série S, segurança. Série A, certificação. A1 e S1 são gravados no computador, não usa nada disso, né? Gravado direto no computador. E as outras séries é numa mídia. Senha, o mais importante disso. Tanto A1 quanto A3 ou qualquer outro certificado vai ser baseado numa senha. Se os senhores perderem a senha, tem um grande problema. Tem ainda um recurso que é o chamado número PUC, que lembra aquele cartãozinho da senha do celular e a estrutura é a mesma. Ou seja, é uma senha master para você recuperar a sua senha. Só que convém que os senhores tenham um cuidado bastante grande, porque pode ser que os senhores não consigam peticionar naquele momento sem a senha, não tenham a chance de recuperá-la naquele momento. Bom, o que nos interessa? A1 tem aqui as características. Perdão. Então, o que vai variar? Uma quantidade de segurança um pouco menor, mesmo na versão 2, o A1 é um pouquinho mais simples. E eu não preciso de mídia, né? É claro que aqui o desenho é uma licença acadêmica aqui, mas o que a gente quer dizer é que o certificado está dentro do computador.
A3 pode ser gravado em qualquer uma das mídias, tanto faz no cartão. Para o cartão eu preciso de uma leitora, e todas as leitoras de uma mesma certificadora, a gente vai ver o que é isso também, servem para qualquer cartão. Então, se eu e o Dr. Coriolano compramos aqui, na OAB ou na ASP, na mesma versão, compramos juntos, a leitora dele serve com o meu cartão e vice-versa, com o cartão de qualquer um dos senhores. Não é? Agora, se nós compramos no Serasa, por exemplo, a leitora não vai ser a mesma, porque muda a tecnologia. Então, se eu tenho um cartão, eu tenho que estar com a minha leitora. Essa é uma questão. Então, cabe na carteira, mas o senhor tem que levar a leitora. Então, cabe esse cuidado, né? E é uma facilidade, é um recurso que os senhores têm que julgar o que é mais conveniente. Tolkien, nada mais é que um pendrive. Então, eu tenho um pendrive especial, não é qualquer pendrive, que um fabricante específico faz, e é gravado o certificado aqui dentro. Atenção, se eu estragar o meu certificado aqui dentro, eu perco o certificado, tenho que tirar outro. Então, olha a intenção disso. Se eu esquecer a mídia ou perder a mídia, eu tenho que comprar outro certificado. Então, merece uma atenção. Agora, tem muitas facilidades. Eu que viajo muito para fazer perícia em vários lugares, eu tenho um que eu deixo no escritório e tenho um que eu levo comigo. Então, se os senhores julgarem o que é mais interessante. A segurança é melhor, vai depender de senha também. E agora indo aqui para uma parte interessante, saindo um pouco da teoria, começando a entrar na prática. Aonde comprar o certificado digital? Nós temos algumas certificadoras que são certificadoras de raiz. O que isso quer dizer? Elas receberam autorização inicial para fazer a certificação. Todas essas aqui, Serasa, a CertSign, que é da onde se origina a OAB e a ASP, que são entidades certificadoras de segundo nível, o que não muda em nada, o certificado é o mesmo, mas os senhores têm todas as opções aqui. Os preços vão variar da forma de comercialização. Aonde os senhores veem um valor muito baixo, é que só se vende o certificado e não a mídia. O que eu quero dizer com isso? Os senhores vão ter que comprar um dos dois também, e talvez a leitora. Então, o certificado custa aquilo. Eu compro o certificado por 3 anos. Ele vence, eu venho aqui com a minha mídia, desde que seja a mesma entidade certificadora, ou seja, comprei na OAB, volto aqui na OAB e compro só o certificado. Uso a minha mídia para gravar de novo o certificado. Então ele sai desse valor aqui embaixo. Isso é um levantamento isento. Quando nós começamos isso, não tinha oferta de 77. Então, não era a opção necessariamente mais barata, talvez a mais conveniente. E agora de fato. Estão aqui as duas com valor mais interessante. Mas o que nos chama a atenção aqui? Supondo que essa tecnologia não mude, eu consigo, vencendo os 3 anos, preservar a leitora e só vir aqui gravar o certificado. Então, só refaço o certificado, nem a leitora eu preciso trocar. Então, os senhores têm aqui várias. Aqui eu listei, a título de curiosidade, outras entidades certificadoras de raiz. Por exemplo, a Presidência da República. Então, nós temos lá um certificado digital do presidente, que é voltado à figura do presidente. Temos no Judiciário, que também aqui, o ACEJUR, é uma entidade certificadora. Para quê? Para os magistrados, chefes cartorários, etc., tem a sua certificação própria. E o que eu preciso levar para fazer a certificação digital? Quem não fez ainda, aqui tem uma amostra dos documentos. Sugestão, levem todos os documentos possíveis de serem guardados na certificação digital. Por quê? Eu não sei se nesse interim de 3 anos o TRE ou o TSE começa a utilizar o título de eleitor no certificado digital para algum fim. Eu não sei se a Previdência começa a utilizar por algum fim. Usando o exemplo lusitano, nós temos lá um cartão muito semelhante a esse, em que ele é dividido em 4, se a gente puder dizer assim. E lá eu tenho informação fiscal, previdenciária, eleitoral e civil. O equivalente ao RG, que é o cartão do cidadão. E ali está tudo. E cada entidade só leu o seu pedacinho. Então, assim, é um universo possível e provável, né?
Então lá você já não usa mais o RG, um cartãozinho desse aqui, e inclusive o passaporte com chip nós temos lá há muito tempo já. Então preparem-se para isso, a gente pode aproveitar, não custa nada mais, levem os documentos e a gente faz. Ok. Essa parte é interessante, bastante interessante. Tá bom, eu comprei o certificado digital. Agora, o que eu preciso no meu escritório para que ele funcione? Por isso aí os senhores vão ver. Por que eu falei de versão 1, versão 2? Se eu comprei o certificado para frente, junho inclusive, 2011 para frente, eu vou ter essas possibilidades aqui todas, né? Se eu comprei para trás, a versão 1 vai funcionar no Windows XP e no 7 Home. Agora, a nova versão funciona no Windows XP. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Windows Sistema Operacional. Está aí tranquilo, né? Aquilo vem no computador base. Quem tem um Macintosh, lamento, mas não vai poder usar. Tem que ser numa plataforma Windows, né? Quem tem o sistema da Apple. Então, o que nós temos aqui? A versão 2, para funcionar em quem tem o Windows XP, e aí eu tenho que citar o técnico, vocês vão pegar isso com o técnico de informática de vocês, mas já sabem o que dizer. Precisa do Service Pack 3, ou seja, uma atualização que vocês baixam, e aí ele passa a funcionar, né? Navegadores de internet, alguns aqui, por exemplo, né, o Google Chrome, Internet Explorer, Safari, existem vários outros. Qual que é o orientado pelo manual da maioria dos tribunais? Internet Explorer. Então, o que eu aconselho? Pelo menos para peticionamento, usem Internet Explorer até que isso avance para os demais, não é? Voltando aqui. Ok. Então, navegadores, versão 1, o 7 e o 8, não vai funcionar com 9. E versão 2, todos para frente, desde que Internet Explorer. Funciona no Safari, extraoficialmente, digo agora, razoavelmente, às vezes funciona, às vezes não. Funciona no Google Chrome muito bem. Então, agora os senhores não vão, claro, se aventurar no último dia de prazo a usar um navegador não especificado pelo manual, né? Não convém. Mas podem fazer suas experiências aí com os demais. E o que nós precisamos, além do sistema operacional e do navegador? Nós precisamos do que a gente chama de programas auxiliares. No navegador de internet, quando os senhores forem usar, quem já não tiver isso habilitado, vai aparecer aquela barra amarela pedindo para acionar um ActiveX. Para quem tiver um Windows em português, controle ActiveX, né? Então, o que é isso? É um complemento para que ele possa ler o certificado digital. Então, vocês precisam autorizar isso sim, para que isso funcione. Vão precisar também do que? Do Java. O Java é uma interface. O que quer dizer isso? É um programa feito, um tradutor, para falar do componente eletrônico, ou seja, o seu token ou a sua leitora, ele faz essa tradução desse equipamento com o seu computador. Java é usado em praticamente tudo, até nos carros, computador de bordo usam Java. Então, é um tradutor universal. Tem suas falhas, mas é o que o tribunal adotou, é o que a gente tem que instalar, né? E é praticamente universal. Precisamos ainda, por último, de um outro software. Qual seria ele? Para quem utiliza Serasa, são esses dois certificados aqui. Para quem utiliza o da CertSci, é um software chamado Capcom. E o que é isso? É um softwarezinho que faz ler a leitora. Então você tem a leitora fisicamente, o software de interface, o Java, aí o seu sistema operacional. E o navegador, controle X, o seu sistema operacional. Então, isso os senhores não precisam se preocupar em decorar, mas quando verem as solicitações do sistema, isso os senhores já vão lembrar disso. Quanto tempo eu tenho, doutor Curiola? O senhor ainda tem tempo. Tenho tempo? 15 minutos. Então está de bom tamanho, mais que necessário. Finalmente, tribunais, os tribunais que nos interessam imediatamente aqui e quais certificados eles aceitam. Então, primeira lenda,
Tribunal nenhum exige determinada entidade certificadora. O doutor lá atrás, que diz que tem um certificado que não é CertSign, origem CertSign, OAB, ASP, etc., pode utilizar sim, desde que seja o A1 ou o A3, pode usar. Então, o primeiro mito é esse: nenhum tribunal exige uma entidade certificadora. Vocês podem ter de qualquer uma, desde que dentro dos padrões. Segundo, somente o TJ não aceita o A1, que é curioso, pede o A3. Todos os outros aceitam. Agora, não quer dizer que não funcione. Tá? Agora, de novo, a mesma lógica de segurança. Se ele diz que não aceita, quem trabalha muito com TJ, e eu acho que a maioria aqui seria o caso, prefira um A3. Né? Mas começam, quem tem o A1 já, por algum motivo, por IR, etc., pode utilizá-lo sim. Aqui eu fiz uma ressalva do A4, eu imagino que quando tiver implementado vai ser utilizado por todos também, mas não seria o momento, você ainda nem compra isso comercialmente. Bom, finalmente, senhores, na prática, vamos mostrar como é que se carrega um certificado. Quem já teve a curiosidade de ler as informações no certificado digital? Quem já fez isso? A doutora aqui? Não apagou o certificado não, né, doutora? Que tem essa facilidade também, mais fácil do que deveria. Você consegue com alguma facilidade ir lá e apagar o certificado. Vamos mostrar aonde se faz isso para não fazer. Ler o certificado, ver as informações, assinar um documento digital, não só no PDF, como também no Word, e no final certificar um e-mail. Então, na prática, vamos aqui. Então eu já estou com o meu outro certificado instalado aqui. Então eu vou pegar, nós temos aqui os softwares, aquele software de interface, o Capcom, tem sempre uma versão para funcionar, ou seja, a versão cliente, e uma versão de tools, de ferramentas. Essa versão nos permite ver um pouquinho do que é o certificado. Ele já está conectado. Então aqui, olha, aqui eu tenho algumas informações, que ele diz aqui qual a entidade certificadora, e eu consigo aqui em manutenções fazer de tudo, inclusive apagar o meu certificado. Não vou fazer isso naturalmente, mas... Então aqui, o que eu consigo, não sei se vocês conseguem ler com alguma clareza aqui, aqui mostra os dados todos da certificação. Então certificação digital é isso, ele grava aquele monte de informações e vai ler. Um outro mito interessante é assim, o que é gravado na sua certificação digital? Por mais que lá vá a OAB, o que os sistemas usam para buscar a identidade dos senhores? O CPF. Olha que interessante. É o CPF que ele pega, consulta o Cadastro Nacional de Advogados e aí pega as informações. Por isso, quando os senhores vão fazer o pré-cadastro, isso o professor Emerson, o Dr. Coriolano vão mostrar, ele traz as informações já. Então não é que está na tua certificação. Tua certificação, por isso chama-se eCPF. Tem principalmente o CPF. Né? No caso aqui é um eCNPJ, mas atende ao que nós quisermos fazer aqui. Então aqui tem uma série de manutenções que eu poderia inclusive apagá-lo. Então a certificação basicamente é isso aqui. Bom, indo para uma assinatura. Pegando aqui um arquivo de Word, esse é um contrato fictício. Quem aqui já usa a certificação digital em contrato Word, não em PDF, para enviar para peticionamento? Quem usa? Praticamente ninguém, né? Então, imagine os senhores têm que mandar uma minuta, e aí a praxe, como é que normalmente se faz? Os senhores grifam, né, em amarelo, ou espera-se que a outra parte faça isso, no que ela quer modificar. Ou os senhores podem pedir o seguinte, olha, leia a íntegra e me manda anexo. O que os senhores querem, né, quais as observações? Como é que eu sei que esse modelo que eu mando não é alterado? Isso é um exemplo bem chão, né? Tem inúmeras outras alternativas aí. Os senhores falam assim, eu gravo um PDF e mando. Quem sabe aqui, quem não sabe aqui, que eu posso pegar com um arquivo simples, baixado da internet, alguns com muita proficiência, até para imagem, e transformar um PDF em Word, novamente. Altero esse arquivo, volto ele para PDF e mando de volta, como se fosse original. Nós estamos falando aqui de um contrato de 30 laudas,
Olha o risco, né, de eu ter alguma observação. Então eu posso fazer aqui algumas brincadeiras. Eu posso assiná-lo digitalmente e protegê-lo para gravação, que é o que nós vamos fazer aqui. Uma maneira bem simples, olha, vou aqui em preparar e vou aqui em adicionar uma assinatura. Então ele pergunta o que eu quero fazer. Olha aqui, lembra aqueles 3 itens? Certificação, integridade, nesse caso aqui seria integridade. Eu não quero só dizer que eu que assinei, eu estou remetendo já, eu quero marcar a integridade. Então eu diria aqui, por exemplo, isso é meramente textual, integridade. E assino. Ele vai me pedir êxito ao salvar, aqui deu um alertazinho, e a assinatura está aqui, ó, né? Detalhes da assinatura. Então, está assinado digitalmente. O que acontece? Vamos imaginar que eu queira salvar um PDF ou dar aqui um salvar como. Né? Quando eu for fazer isso aqui, aliás, desculpe, eu vou dar aqui um salvar. Quando eu vou salvar esse documento, ele tem de me avisar aqui que tem alterações. Então, aqui. Está um pouco lento aqui. Enfim, toda vez que eu salvo qualquer alteração dele, ele diz, essa assinatura, esse documento contém assinaturas válidas que serão perdidas quando você assinar o documento. Então, começa a ser interessante isso. Quer dizer, eu tenho aqui sim. Eu tenho aqui um documento que ele pode ter a integridade dele assegurada. Deixa eu fechar esse alerta. Enfim, uma outra coisa que faltou dizer aqui é o seguinte. Imaginem que tipo de certificador vocês utilizarão. Quem aqui já tem um assinador eletrônico? Quem aqui já baixou isso? Para fazer o peticionamento, os senhores terão algumas opções de assinador eletrônico. Uma delas é o que dá aqui o TJ do Rio de Janeiro. Se os senhores forem na página do STF, tem as 3 sugestões. Um é o Adobe, que é esse que nós vamos utilizar em seguida, e outro é esse assinador do TJ. O do STF, ele é online, vocês não conseguem baixar assim, mas conseguem utilizar com facilidade. Nós vamos fazer nos 2. Bom, aqui no Word ele está saindo e eu posso também aqui remover a assinatura eletrônica, que é o que eu vou fazer, vou deixar ele íntegro, como estava antes. Então essa é uma opção. Os senhores salvam ele está assinado digitalmente, enviam por e-mail. Se alguém alterar esse arquivo, ele perde aqui as características dele. Bom, esse aqui é o PDF que ele abriu assinado. Vamos voltar lá para a certificação. E como é que eu assino, então, digitalmente um PDF, que é o que interessa para os senhores? E nessa assinatura do PDF, eu vou abrir aqui a mesma versão daquele contrato, agora em PDF, que foi que eu salvei sem assinatura. Aqui ele me permite fazer uma coisa diferente. Os senhores viram que eu assinei e a assinatura apareceu anexa, né? Então, talvez fique um pouco desconfortável, mas eu consigo fazer que a assinatura fique presencial no documento. Aí começa a ficar interessante. Então, nesse PDF, deixa eu fechar esse alerta aqui. Aí, fechar. Sim. Nesse PDF, eu passo a fazer o quê? Personalizar. Vamos lá. Assinar o documento.
Essa assinatura começa a ser uma assinatura física. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo especificar uma área aqui, dentro do documento, e essa área será assinada. Então aqui, adicionar texto, marca de seleção, assinar. Então eu marco simplesmente um texto aqui. Adicionar área de seleção. Por exemplo aqui, ele vai ficar um pouquinho maior, pelo tamanho. E faço a assinatura digital aqui. Arrastar novos retângulos. Ele permite, inclusive, que eu edite essa assinatura e faça uma assinatura personalizada aqui. No caso, nós vamos utilizar padrão. Os senhores veem que sai aqui uma assinatura que se não é, e ele já grava uma versão. Sim. Pede a senha, não é? E cria aqui, ela está pequenininha, mas ele cria aqui o quê? Justamente propriedades da assinatura. Uma assinatura, está o certificado, aqui, uma certificação digital no próprio contrato. Essa área está pequenininha. Os senhores ampliando isso aqui, os senhores veem justamente a assinatura no local. Então, aí muda um conceito, não é mais aquela sua assinatura analógica por extenso. Mas aqui, o que é? É um diploma do teu eCPF, ou no caso aqui o eCNPJ, justamente no campo de assinatura. E eu posso especificar que outros assinem. Então eu posso mandar esse documento eletrônico a outro, ele completa a assinatura dele. Aí, outro paradigma. No momento em que eu imprimo isso, eu destruo a assinatura digital. Então esse é um documento eletrônico, para nascer eletrônico, morrer eletrônico. Claro que eu posso fazer uma ata notarial dele, né, e falar, olha, imprimi esse documento, e esse documento tinha assinaturas digitais, mas não é esse o propósito. Isso aqui é que sempre os senhores tenham um contrato eletronicamente, e é válido. Eu tenho aqui a assinatura, não é? Então passa a ser perfeitamente válido. Esse é um assinador sofisticado, que é o Adobe, né? Então os senhores podem adquiri-lo, tem outros até, ou podem simplesmente utilizar o assinador do tribunal. Olha que interessante. Esse é mais simplesinho. Esse aqui eu simplesmente seleciono o arquivo de origem, né? Vamos pegar aquele mesmo contrato, PDF Doc. Eu não preciso dizer muita coisa aqui. Qual que é a função aqui? Vamos supor que é o peticionamento. A função é certificar. Posso preencher aqui ou não com a localização, né? E simplesmente assino. Ele já processa isso, vai me abrir o arquivo PDF em seguida, né? Me pede, logicamente, a assinatura. Os senhores sabem que essa assinatura tem um limite de erros, né? Então os senhores têm que se atentar. O que a gente aconselha? Quando forem fazer a certificação digital, anotem a senha que os senhores vão utilizar e copiem ela na hora de digitar. Então, às vezes, tem uma fila para ser atendido, às vezes você tem outras atribuições, faz aquilo com pressa, digita 2 vezes a senha diferente, o senhor já perdeu o certificado digital ali. Dá para recuperar pelo PUC, mas... Então, leve ela escrita, copie, aquilo os senhores já guardam, para no dia seguinte lembrar, por essas coisas da vida, não é? Desejo abrir o arquivo PDF? Sim. E ele cria esse arquivo com a extensão assinado. Então, o nome do arquivo de vocês, isso é do software do tribunal, já cria assinado. Os senhores vão notar que não é aquela assinatura explícita como tem. Ele está aqui com a anterior, porque eu assinei no outro, né? Agora aqui dá para ver, inclusive, melhor aqui o retângulo. Então, isso é uma assinatura digital. Eu aproveitei um documento já assinado da maneira explícita e estou usando agora
o assinado pelo tribunal. Aí, como é que eu chego para ver os detalhes dessa assinatura? Tenho aqui, ó, painel de assinaturas. Ele reconheceu tanto a anterior, que eu fiz, quanto a que eu fiz agora. É o mesmo certificado, mas poderia, senhores já veem aqui, ter duas assinaturas. Poderia ser a assinatura do destino, para quem eu mandei esse, e é o que vai acontecer. Quem receber no tribunal, o magistrado ou o cartorário vai assinar digitalmente esse mesmo processo. Então começam a ver o outro lado. Aqui são a mesma assinatura. Então os senhores podem conferir o documento que os senhores assinaram aqui. Gente, é simples assim. Ou não foi simples? Se quiserem eu repito. E como é que eu assino um e-mail? Para nós falarmos aqui da outra questão. Está complicado, gente? As perguntas eu vou pedir uma gentileza a vocês, se a gente pudesse deixar para o final, que aí a gente consegue cumprir a carga toda e os senhores acumulam. Que a gente esclarece sim. Senhores, basicamente o que é? Eu tenho que ter esses softwares. É claro que os senhores talvez precisem, isso não é diminuto a ninguém, de um técnico para instalar a primeira versão disso. Todos os softwares, deixar isso funcionando. Depois eu vou falar das dicas para isso. Mas, num primeiro momento, sim. Depois, os senhores começam a usar um texto sem responsabilidades como esse, um facsímile de um contrato, comecem a assinar, comecem a enviar pelo seu e-mail, façam isso até chegar no momento da petição. Isso não causa prejuízo a nenhum. Os senhores, 2, 3 experimentos, isso é bastante simples, e é feito para ser simples, né? É que é novo. Como tudo que é novo e como tudo que é técnico, isso assusta um pouquinho. E-mail, como é que eu posso certificar um e-mail? Nós temos alguns eventos que nós fazemos, por exemplo, auditorias em eleições eletrônicas, coisas do gênero, que nós usamos provedores de internet gigantescos. Se eu for mandar uma notificação extrajudicial para o jurídico, aquilo demora 1 mês para chegar no departamento, se chegar. Então, o que nós fazemos sem prejuízo do procedimento legal? Nós fazemos uma notificação por e-mail. Para quem? Para o gerente técnico que cuida daquele equipamento onde vai rodar a aplicação. Então, isso serve... esse é um exemplo que eu tenho, mas vocês poderiam usar numa notificação extrajudicial mais simples. E nós conseguimos, estando assinado judicialmente, certificado digitalmente, nós conseguimos fazer uma ata notarial disso, que aquele e-mail foi enviado. O que eu não consigo garantir? Que ele foi lido e entendido. O lido eu até consigo, se eu usar aqueles marcadores de leitura e entrega. Então eu consigo saber que ele foi entregue. Dependendo do correio eletrônico da pessoa, volta uma outra resposta, ou seja, foi lido. Né? Isso vai depender da empresa ou da pessoa que vocês mandarem. Agora, a certificação consegue atestar que era eu mesmo que enviei. Os senhores sabem que o endereço de e-mail pode ser fraudado, até o endereço de IP pode ser fraudado. Tudo isso pode ser feito com alguma sofisticação. Então, a certificação, não. A certificação prova que o teu e-mail foi enviado. Algumas empresas usam aquela outra certificação S no correio eletrônico inteiro da empresa, para que os e-mails saiam assinados e não sejam rejeitados. Então, essa é uma tecnologia também bastante interessante. Bom, eu tenho um novo e-mail aqui. Então, eu vou mandá-lo aqui para mim mesmo, né? Teste. E como é que eu vou preparar esse e-mail? Então, eu tenho aqui algumas opções. Vou em opções, tenho aqui atrasar a entrega, onde que está isso aqui? Ok, mais opções. Tenho aqui, eu tiro o atrasar a entrega, ok, certificação digital. E eu decido simplesmente aqui, configurações de segurança, adicionar uma assinatura digital. Isso vai variar no modelo de e-mail que os senhores tenham. Normalmente isso está mais simples, dependendo do correio de e-mail, isso está lá em cima, os senhores assinaram digitalmente. Precisa ter o certificado conectado e todos aqueles programas, mas basicamente é isso aqui, ó. Ele vai dar aqui um erro de memória, imagino. Ok. Já assinei. Enviar. Vai me pedir a senha. Depois eu vou mostrar o e-mail finalmente.
Vocês vão ver como é simples. Olha, notem que ele já aparece aqui com um detalhezinho da assinatura digital. Então ele já tem a notificação da assinatura. E quando os senhores veem ele no corpo do e-mail, ele já tem a anotação também dessa assinatura. Então isso é também extremamente simples, basta estar com o certificado conectado, e quem recebe esse e-mail já sabe que é de vocês. O que está sendo enviado nesse e-mail? A chave pública. Então os senhores não precisam temer, às vezes quando você recebe um e-mail com certificado digital, ele diz lá instalar o certificado. Você não está instalando o certificado, a chave privada de quem te enviou, a chave pública. Então, quando eu trabalho com os meus parceiros, normalmente, além de assinar digitalmente, a gente escolhe criptografar. Então, se alguém intercepta essa comunicação, ele não consegue ver. Então, se nós formos ali naquela opção, antes do enviar, que foi marcado, tem do ladinho criptografar. E isso vai precisar ter a chave pública com a senha para descriptografar. Então é assim que a gente trabalha. Não é raro hoje em dia a comunicação ser interceptada, legalmente ou não legalmente. Então você tem essa questão de poder. É claro que aí se visa não nenhuma ilegalidade, mas simples o sigilo, não é? Até para evitar uma concorrência desleal, algo assim. As empresas que lidam com tecnologia avançada sempre trocam e-mails até internos, dependendo do departamento, com criptografia. E é um recurso que está à disposição dos senhores. Quer dizer, os senhores já têm a ferramenta, basta pegar um pouco de prática e utilizar também. Então tem um pouco mais aí do que só peticionamento obrigatório eletrônico, né? Por fim, já encerrando, o que eu gostaria de dizer? O que muda nesse novo conceito de certificação digital? Nós tivemos em Gramado, eu, Dr. Coriolano, num congresso ano passado, e a mesa que me coube justamente foi sobre certificação digital e processo eletrônico. Me causou espécie que o palestrante começou dizendo assim, olha, nada muda. É o analógico, o convencional, digitalizado. E eu digo, senhores, muda sim, muda tudo. Por que há restrições de tamanho? E aí eu não quero, eu estou falando do geral, não quero entrar naquela especificidade daqueles processos que precisam sim de muitas laudas e etc. Mas a ideia é o quê? É ser mais objetivo. As pessoas não têm tempo mais, e o magistrado, sobremaneira, também não tem tempo. Então, as coisas começam, sem prejuízo do exercício da profissão, a ser mais objetivo. Não cabem mais aquelas petições que servem a qualquer coisa, né? Que você ingessa ali um monte de jurisprudência que cura qualquer doença, né? Então não cabe mais isso, cabe ser mais objetivo. E também mudam algumas coisas. Os senhores hoje podem chegar atrasados ou em cima da hora no fórum e peticionam, né? Só depende dos senhores. A petição está lá, impressa, etc. E hoje muda. O senhor esqueceu o certificado, perdeu a viagem. O senhor viajou sem o certificado, não vai peticionar. Então, primeira coisa, contingência. Passem a ter recursos em sobra, em redundância. Perdão. Não só da certificação. De repente pode ser interessante ter no escritório não digo que seja esse o caso, mas cabe aos senhores estudarem. Eu tenho 3 certificações digitais, né? Então, por quê? Entra um outro fator, a data de vencimento da certificação. Então eu não posso comprar as 3, claro que eu posso, mas não é conveniente eu comprar as 3 na mesma data. Vai que eu me esqueço, e os senhores veem que quando nós entramos nas informações, por isso de mostrar aos senhores, ele mostra até a data em que ela expira. Mas não convém para mim ter as mesmas, todas na mesma data. Se eu me esqueço, eu não assino uma ata notarial, no meu caso como perito, no caso dos senhores como advogados, não peticionam. Pode ser que seja interessante ter um intervalo aí. Pode ser que eu tenha uma leitora no escritório e eu ande com Tolkien, mas começa a ter. Mas não só isso, senhores. O computador. Será que agora eu consigo ter só um computador no escritório? E se eu acabei de instalar um software qualquer, um editor de texto, ou qualquer software de controle de escritório de advocacia, isso influencia no produto que eu tenho da certificação?
Será que não convém agora ter um computador que eu use só para peticionar? Naquele eu não baixo e-mails, naquele eu não baixo outros arquivos, naturalmente que aqui ninguém baixa música no escritório, vídeo e coisas do gênero, não é? E outros softwares mais. Não penso em tal coisa, mas até os softwares, eu instalo uma versão do Microsoft Office, ele pode influenciar nisso, né? Dependendo da forma que foi instalado. Então, convém ter multiplicidade de recursos. Antecedência, no mesmo espírito. O Dr. Coriolano vai falar das indisponibilidades dos tribunais. E se eu deixo para o último momento e o tribunal está indisponível? Claro que normalmente esse prazo, e ele vai falar da jurisprudência, é prorrogado. Agora, às vezes, a nota, e nós temos caso no TJSP, a nota dizendo que ficou oficialmente indisponível, porque na prática os senhores viram, tentaram usar e não conseguiram. A nota sai 2 dias depois. Já houve casos disso. 3 dias indisponíveis, a nota saiu no 3º dia. Olha, ficou indisponível. Logo, vocês têm um documento e podem provar. Aí cabe a ata notarial também. Os senhores tentaram entrar, não conseguiram. E o que é o tempo? Encerrei. É só isso. É a última. Jamais leria uma letra miúda dessa. Mas enfim, antecedência nesse sentido. Até uma indisponibilidade dos senhores. Quer dizer, naquele momento o computador deu problema, os senhores não vão conseguir peticionar. Então, passem a lidar com a questão eletrônica. Quer dizer, foge do controle dos senhores. Então, tenham sempre uma prevenção. E a questão de segurança. A maioria de nós, que não técnicos, não são afeitos às questões informáticas, né? Mas isso mudou. Não só os senhores viram uma série de recursos que agora têm à sua disposição, como vão ter que entender um pouco, sim, disso. Principalmente quanto à questão de senha. Se os senhores perdem o certificado e perdem a senha, então não vai chegar em questões como alguém faz com... Eu já vi em questões de perícia criminal, guardar a senha junto com o cartão do banco, né? Isso não vai poder acontecer aqui. A pessoa assina pelos senhores e certifica pelos senhores. Os senhores viram que não só peticionamento, né? Mas e-mails, documentos e etc. Então, vai ser necessário agora uma certa engenharia de segurança dessa questão, tanto no computador que peticionam e podem usar os recursos informados, quanto e principalmente no tratamento da senha do certificado digital. Os senhores viram que para tudo é necessária a senha, não é? Então, perdeu a senha, é como perder o certificado. São os 2 cuidados. Senhores, aqui tem os contatos para dúvidas, além da mesa, claro. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, professor Fernando, pela belíssima exposição. Nós vimos que tudo mudou, não é mesmo? Hoje, o advogado precisa entender muito, e vai precisar entender cada vez mais de tecnologia, segurança da informação. Mas a criptografia, ela é segura? Ela não é segura. Não é segura. Hoje você tem programas matemáticos que descriptografam a criptografia. Leiam os artigos do professor Pedro Rezende. Vejam, eu e o professor Fernando não concordamos em quase nada. Sempre foi assim, doutrinariamente. Mas somos grandes amigos. Mas não posso deixar de passar para os senhores um outro lado, um lado negro da internet. Se nós formos... Ontem eu estava navegando pela Deep Web. Deep Web é a internet subterrânea, onde estão sendo vendidos todos os tipos de serviços. E ali estavam vendendo ontem na Deep Web serviços de destruição de notas fiscais eletrônicas e processos judiciais eletrônicos. À venda. Na Deep Web, que é essa internet subterrânea. Numa outra apresentação, talvez eu ensine os senhores como navegar na Deep Web. Eu tenho essa visão, eu sou professor da Escola Fazendária, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, eu sou juiz do Tribunal de Impostos e Taxas há 8 anos. E eu vi o nascimento da nota fiscal eletrônica em 93. E eu comecei a escrever alguns pensamentos, né? Quando a emissora de cupom fiscal foi criado, se diziam fim das fraudes no varejo. Não, isso não é verdade.
teve que se criar a nota fiscal paulista, nós vimos que o emissor de cupom fiscal tem falhas, tecnologia tem falhas. Os senhores vão ter problemas? Vamos ter problemas, assim como estamos tendo problemas com certificados de notas fiscais eletrônicas, notas fiscais eletrônicas falsas. Estamos aqui online, no Twitter. 20 mil pessoas aqui comentando a nossa palestra aqui online. E chega aqui para mim um julgado recente do STJ que considera tempestivo um recurso apresentado fora do prazo pelo advogado em função de erro no site do tribunal. Eu acessei aqui o caso concreto, é uma mudança de posição do STJ. Se vocês quiserem anotar, o recurso especial anterior, que era negativo a esse pensamento, é o recurso especial 514.412. Era o recurso anterior do STJ que não permitia que o advogado perdesse o prazo em função de acompanhar apenas a informação online. Sabe aquela informação online do tribunal? Pois bem, agora o recurso especial 1.324.432, ele permite que o seu prazo seja devolvido quando existam conflitos de informações processuais. Aquela informação do print da tela do tribunal não era considerada informação oficial. Agora passa a ser considerada informação oficial. Se os senhores perderem o prazo por informações conflitantes, esse prazo será devolvido. E como é que você comprova? O professor Fernando já explicou de forma brilhante através da ata notarial, um laudo pericial. Senhores, não podemos acreditar que tudo serão flores. O processo judicial vai melhorar? Vai melhorar. Vai funcionar com a nota fiscal eletrônica? Está funcionando? Vai. Mas não podemos fechar os olhos para os problemas. Eu e o Dr. Otero, da comissão OAB Vai à Faculdade, não foi tanto tempo assim. Em 2009, nós publicamos um artigo a convite do Conjur, falando das publicações falsas da ASP, enviadas para o advogado. Vocês recebem uma publicação dizendo, olha, seu prazo está correndo. Você protocola a petição, recurso, a sentença nem saiu. É só vocês darem no portal Conjur Coriolano Camargo, publicações falsas da ASP. Já está em circulação desde 2009. Quem tem interesse em que o advogado perca o prazo? Muitas pessoas, né? Processos têm repercussão econômica. Processos têm partes. Processos se traduzem em interesses resistidos ou não. Né? Então, senhores, temos que estar atentos. Estamos diante do novo. E essa construção faremos juntos. Não pensem que a OAB ou que nós já temos todas as respostas, porque para nós também os fenômenos são novos. Estamos diante do novo. E com humildade, aprendendo junto com os senhores. Junto com os especialistas que estão aqui na mesa. E apenas com as dúvidas que serão debatidas ao final, é que teremos condições de fazer uma nova construção. Olha só, uma outra questão aqui também interessante, que eu recebi agora. Mesmo com o nome errado na intimação, isso aqui é desfavorável ao advogado. Mesmo com o nome errado na intimação, ela é válida no processo eletrônico judicial. Porque se entende que o advogado pode ser localizado através do número da sua ordem. Ou seja, se é um erro da grafia, se comeu uma letra, aqui no caso concreto, eu já dei uma olhada, foi um caso que se retirou parte do nome do advogado. Mas se entendeu no caso concreto, o que é perigoso, que ainda que o nome estivesse errado, o advogado poderia ter sido localizado, ele poderia acessar o processo, fazer lá pelo sistema push, pelo número da sua OAB. Em função do processo eletrônico. No processo tradicional, esse entendimento não vigorava. Como disse o professor Fernando, é errado esse entendimento de dizermos nada mudou.
Você acessa o portal e o portal está fora do ar. Tem uma informação. O que você faz? Ata notarial ou auto de constatação. Liga para 2 colegas e fala, olha, colega, vamos fazer um auto de constatação, um documento particular assinado por 3 advogados. É um documento plenamente válido, jurídico. Para que nós vamos fazer ata notarial se nós podemos ligar aqui para a ordem, ligar para a nossa comissão e falar, olha, doutor, o portal está no ar, está fora do ar. Vamos fazer um auto de constatação? Claro. Certificamos os advogados abaixo assinados por esse documento particular, que na data de tanto, o endereço eletrônico X, o portal estava fora do ar, o que constava uma informação diferente daquela que constava na publicação. Senhores, ontem eu estava navegando no Migalhas, ontem às 3 horas da manhã, terminando hoje, né, a nossa apresentação, e verifiquei uma quantidade enorme de notícias do Migalhas, noticiando 3 publicações, 3 acórdãos diferentes sobre o mesmo caso. Um acórdão que dava ganho parcial, na íntegra, publicado no portal. Um acórdão que dava ganho a uma das partes e um acórdão que dava ganho a outra das partes. Os 3 acórdãos foram publicados. Qual que é o correto? Migalhas faz aquela sátira, né? O que eles estão lá com Obama, não sei o quê, etc. Brincadeiras à parte, mas eles noticiaram. Mas diversas vezes, em 2012, se vocês acessarem no sistema busca do Migalhas, Processo Judicial Eletrônico, PJE, vocês vão verificar que diversos acórdãos foram publicados no sistema eletrônico, no portal, em versões diferentes. Claro, está existindo, muitas vezes é natural. O nobre magistrado sentenciante sente alguma dúvida, e muitas vezes no momento de publicar, ele estava ali com 3 decisões, e as 3 acabaram sendo publicadas. E foram publicadas. Publicadas no portal, não é a publicação oficial, foi dada uma certa publicidade ao ato do tribunal. Né? A intimação você recebe depois, via diário oficial eletrônico. Senhores, vamos tomar um cafezinho? E vamos voltar para a segunda parte, para um passo a passo juntos? Muito obrigado por enquanto. Professor Fernando, brilhante apresentação. Muito obrigado.